Olá, eu sou Paloca e hoje venho-vos falar das leituras que eu fiz no mês de julho de 2022. Julho foi um mês de descanso, um mês que não foi propriamente de férias, mas foi quase, foi um mês de pausa pedagógica, por isso, na realidade, eu estive de férias, entre aspas, mas foi um mês de descanso. Eu pensava ler mais no mês de julho, mas ainda me estava a adaptar ainda ao descanso, portanto não li se calhar tantos livros quanto queria, mas mesmo assim o saldo foi muito positivo. Eu li 8 livros, li 5 livros em papel, li 2 e-books, só ouvi um audiobook porque agora ando menos de carro, ando mais a pé, mas também os trajetos que eu faço a pé para a praia são curtinhos, por isso ouvi só um audiobook no mês de julho e no total eu li 3.101 páginas. Antes de vos falar dos livros que eu li em julho, vou-vos falar também de uma leitura que eu fiz, uma leitura que não incluí no número de páginas que li, nem nos livros, porque é uma revista. Estou-vos a falar de Agatha Christie, Enigmas de uma Escritora. Eu já tinha lido a autobiografia da Agatha Christie, portanto aquilo que eu li aquilo não foi propriamente uma novidade, mas eu gostei de ler esta revista também em contexto de praia, de descanso, por isso foi uma leitura muito interessante que não está incluída nas outras leituras, não está nos outros 8 livros que eu li, nem nas 3.101 páginas, mas eu queria falar desta leitura também que fiz, assim em contexto de verão, e foi uma leitura interessante, com algumas gralhasitas aqui pelo meio que eu fui corrigindo na própria revista, mas foi uma leitura muito interessante. Eu gosto muito dos livros da Agatha Christie e quando li a autobiografia da Agatha Christie gostei muito de ficar a conhecer melhor a sua vida, por isso gostei também desta leitura de praia. E vou agora falar-vos dos livros que eu li em julho de 2022. Houve leituras de 3, 4 e 5 estrelas, felizmente as leituras de 5 estrelas estão em maioria e isso é o principal nas leituras que eu faço, mas vou então começar pelas leituras de 3 estrelas. Com 3 estrelas, um audiobook The Last to Disappear. Como já vos disse, foi um audiobook que me acompanhou durante o mês inteiro do mês de julho. Se calhar também por isso é que eu não lhe achei tanta piada, porque demorei tanto tempo para ouvir este audiobook. E temos aqui a história de 3 mulheres que desapareceram, só aparece o corpo de uma delas. Entretanto, o irmão dessa mulher vai investigar, ou vai tentar investigar aquilo que aconteceu com a irmã, depois conhece a detetive que está em carrego do caso, e vão trocando ideias, e o livro tornou-se grande, tornou-se aborrecido, o fim não foi propriamente assim muito surpreendente, ou não foi assim uma história que me surpreendesse muito, já nem me lembro muito na realidade da história, portanto isso significa que foi uma história que não me marcou, como muitos dos audiobooks que não me marcam, há uns que me marcam mais do que outros. A maior parte destes audiobooks que eu ouço para passar o tempo às vezes não me marcam muito, e foi isso que aconteceu com este audiobook de 3 estrelas. E acho que também o contexto em que li, ou em que ouvi, neste caso, ouvir pouco, ou ouvir só em algumas caminhadas para a praia ou da praia para casa, também não ajudaram a que eu tivesse muito interesse neste audiobook, portanto foi uma história que não vai ficar comigo, se calhar é uma autora que eu não vou voltar a ler ou ouvir audiobooks, por isso é um livro sem grande história, 3 estrelas. Com 4 estrelas, um e-book, La Ladrona de Huesos. Acho que é de Manel Loureiro, é um escritor galego, mas que escreveu este livro em castelhano, ou em espanhol. E temos aqui a história da Laura. A Laura foi uma mulher que sofreu um acidente e perdeu a memória. Então nós encontramos a Laura no princípio do livro sem memória e com um namorado. E um dia ela vai jantar com o namorado e o namorado de repente desaparece. E depois ninguém se lembra do namorado, aquela história que nós já conhecemos, que depois ela pensa que está maluca porque só ela é que sabia do namorado, ninguém vê o namorado não está em lado nenhum, no restaurante ninguém o viu, no telemóvel dela não há fotografias com o namorado, portanto assim uma história muito misteriosa, e então nós começamos a pensar quem é que será a Laura, o que é que terá acontecido à Laura, será que a Laura está louca, será que há por aqui uma história por trás, e depois às tantas já estamos em Santiago de Compostela, e foi uma história muito mirabolante. Muito mexida, muito mirabolante, muito hollywoodesca. Isto em filme, dava assim um filme tipo Missão Impossível, muito hollywoodesco. Porque nós depois vamos perceber o passado desta Laura. O passado esse que não é em Espanha, é noutro país. Eu não vou adiantar muito sobre isto porque acho que depois perde muito a piada do livro. E eu gostei da história, apesar de achar que às vezes há ali partes muito Missão Impossível e muito hollywoodescas e muito irreais. Mas eu gostei do livro por ter sido lido num contexto de praia. Se calhar se eu tivesse lido noutro contexto, se calhar não lhe tinha achado tanta graça. Assim acabei por achar graça porque era um livro que me distraía imenso, me garantiu muito entretenimento em tempo de praia, por isso eu gostei realmente de ter feito esta leitura e de ter descoberto este autor. Há outro livro deste autor que me deixa muito curiosa, então se calhar qualquer dia leio esse livro. E gostei realmente da história e gostei de descobrir quem é que era esta Laura, qual era o papel da Laura nesta história, de onde é que ela vinha,
que tipo de vida é que ela tinha tido antes de perder a memória, não é? E porque é que o livro se chama La Ladrona de Huesos, a ladra de ossos. Portanto, foi uma história que serviu para ser lida agora no mês de julho. Realmente foi uma história que serviu aqui que nem uma luva neste mês e que foi realmente uma história de grande entretenimento e eu gostei de fazer esta leitura. Outra leitura de 4 estrelas, For Whom the Bell Tolls, Porque os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway, uma leitura para o Júri Nobel da minha compi Ana Lopes. Já falei sobre este livro no vídeo que eu gravei sobre a Guerra Civil Espanhola, não vou adiantar muito mais, é um livro passado na Guerra Civil Espanhola, se calhar a partir também da experiência que o Ernest Hemingway teve na Guerra Civil Espanhola. Foi uma leitura que eu gostei muito de fazer e não vou adiantar muito mais sobre isso. Se tiverem curiosidade sobre esta leitura, vejam o vídeo, vou deixar aí o card e também na caixa de descrição, vejam o vídeo que eu já gravei sobre a Guerra Civil Espanhola. A última leitura que eu fiz de 4 estrelas foi um e-book, Fatal Witness, de Robert Brindsda, um livro que eu vi que tinha saído em português, portanto, eu nem sequer sabia que este livro tinha saído em inglês, depois vi que ele tinha saído em português, fiquei logo muito curiosa e tive logo que o ir ler, porque temos aqui o regresso da Erica Foster. Eu não sou propriamente fã da Kate Marshall, gosto de ler os livros da Kate Marshall, mas não é propriamente assim aquela personagem que me deixa aí em pulgas, mas a Erica Foster sim, a detetive, por isso eu estava mesmo muito curiosa com este livro. E temos aqui a morte de uma rapariga que tinha um podcast de true crime, portanto logo aqui o tema é muito interessante e depois temos aqui todas as investigações à volta desta morte. Eu gostei da história, gostei deste regresso da Erica Foster. Não foi o meu livro preferido desta série da Erica Foster, mas eu gostei da história e gostei deste desenvolvimento. Houve aqui uma parte com animais que eu não achei assim muita piada, sinceramente, mas também não vou adiantar muito sobre isso, mas foi assim uma parte que me fez um bocado de impressão e que eu não gostei muito, mas tirando esse episódio, eu gostei da história, gostei depois do final da história e tudo, apesar de eu não ter sido assim uma história que me tivesse arrebatado para as 5 estrelas, mas gostei do regresso desta Erica Foster. Provavelmente o próximo livro do Robert Brindsda será da Kate Marshall, não sei, eu preferia que continuasse a ser da Erica Foster, porque continua a ser a minha preferida. Eu também não sei se o Robert Brindsda, quando recebe as críticas, não é? Se as pessoas também não dizem que têm saudades da Erica Foster, que se calhar preferem a Erica Foster à Kate Marshall. Portanto, este regresso, não é? A Erica Foster, se calhar foi um regresso pensado, se calhar para cativar o público que gostava desta série, que se calhar não é tão fã da outra como eu, não sei, eu vou ficar à espera do próximo livro do Robert Brindsda, seja da Kate Marshall ou da Erica Foster, claro que prefiro a Erica Foster, mas vou continuar aqui à espera. Quando sair o próximo livro também faço questão de ler ou de ouvir o audiobook e também foi um bom livro para eu ler em período de férias. Passamos então para as leituras de 5 estrelas. A primeira leitura de 5 estrelas não é uma novidade, foi The Battle for Spain, The Spanish Civil War 1936-1939, do Anthony Beevor. Já falei também sobre este livro quando gravei o vídeo da Guerra Civil Espanhola, que já deixei por aí o card e também já está na caixa de descrição. Foi uma leitura de não-ficção, cada vez sou mais apaixonada por não-ficção. É também uma leitura para o meu projeto das guerras do século XX. Foi a segunda leitura do projeto das guerras do século XX, uma leitura de 5 estrelas. Há algumas partes parece que são um bocadinho repetitivas, mas eu gostei muito da informação toda que está aqui. É uma informação muito densa, como todos os livros de não-ficção, mas eu gostei muito de ler este livro e se calhar também por ter lido este livro neste contexto também se calhar foi um bocadinho uma leitura, tornou-se mais leve, parece um bocadinho estranho, mas se calhar tornou-se uma leitura um bocadinho mais leve por ter sido lida num contexto de praia, mas foi realmente uma leitura 5 estrelas e se estão curiosos por saber mais sobre a minha opinião, vejam o vídeo da Guerra Civil Espanhola. Vou-vos falar agora de 2 leituras de 5 estrelas e vou-vos falar delas em conjunto. Porquê? Porque estou-vos a falar de 2 livros do mesmo autor, de Jorge Luis Borges. Estou-vos a falar de El Aleph e estou-vos a falar de El Libro de Arena. 2 livros fantásticos de um autor que eu conheci em 2000, quando estava em Madrid, num curso de verão na Universidade Complutense, e eu estava no nível superior e nós tínhamos várias disciplinas. E uma delas era a literatura, e foi aí que eu conheci este autor. E li estes livros no ano 2000, com menos maturidade do que tenho hoje, como é óbvio, já passaram tantos anos, já passaram 22 anos, e na altura eu fiquei fascinada com estes contos. São contos fantásticos, contos maravilhosos, que nos levam para mundos completamente surreais.
E na altura eu gostei muito destas leituras e disse na altura e pensei logo, quando eu for mais velha eu quero voltar a Jorge Luís Borges e quero voltar a estes contos maravilhosos. E então resolvi trazer estes livrinhos aqui para o Algarve, porque achei que me ia deliciar com eles e foi isso que aconteceu. Foram leituras maravilhosas. Os contos são pequeninos, os livros também são muito pequeninos e os contos são muito pequeninos. E foram realmente contos maravilhosos que me levaram outra vez para este mundo que é descrito de uma forma, não sei, parece que estamos dentro destes mundos e parece que estes mundos são reais, quando na realidade não são. E eu gosto muito destes contos fantásticos do Jorge Luís Borges e realmente foi muito bom voltar a estas leituras, a estes contos. E passados tantos anos e já com uma maturidade muito diferente, e eu acho que ainda desfrutei muito mais destes contos do que desfrutei na altura. Por isso, ainda bem que li estes 2 livrinhos, ainda bem que os trouxe para aqui para o Algarve e que voltei a Jorge Luís Borges, e de certeza que no futuro vou voltar a eles, porque são realmente mundos que nunca se perdem, que se transformam, que se calhar quando voltamos a ler descobrimos sempre algo novo. Por isso de certeza que mais tarde eu vou voltar a estes livrinhos, e já na altura foram leituras de 5 estrelas e agora voltaram a ser, porque foram livros que me deslumbraram na altura e que me continuam a deslumbrar e que de certeza que no futuro me vão deslumbrar também ainda mais. E para terminar, vou-vos falar da última leitura de 5 estrelas que eu fiz no mês de julho de 2022. Estou-vos a falar do 5º volume das obras completas de Maria Judite Carvalho, e este 5º volume é muito especial porque tem Este Tempo, que é um livro de crónicas, tem Seta Despedida, que é um livro de contos, tem A Flor que Havia na Água Parada, que é um livro de poesia, e tem Havemos de Rir, que é uma peça de teatro. Portanto, eu acho que esta obra é, se calhar, das obras mais especiais ou mais diferentes dentro destas obras completas, porque havia crónicas, havia contos, mas aqui temos crónicas, temos contos, temos poesia, temos uma peça de teatro, e é tudo tão maravilhoso, e é tudo tão fantástico, e a escrita da Maria Judite Carvalho continua a deslumbrar-me e continua a ser muito especial. Por isso eu adorei ler este livro, adorei ver estas vertentes diferentes desta escritora, e realmente foi fantástico ler isto. E agora quero muito ler o volume 6, porque eu depois quero gravar um vídeo só sobre os livros da Maria Judite Carvalho, e realmente foi uma descoberta incrível que eu fiz. Ainda bem que reeditaram aqui as obras da Maria Judite Carvalho, porque realmente foi uma descoberta incrível. Eu não conhecia nada desta escritora e agora estou completamente fascinada pela sua escrita. E realmente este livro, como vos digo, por ser tão diferente e por ter livrinhos cá dentro tão diferentes, foi realmente uma leitura fantástica que eu gostei mesmo muito de fazer, e cada vez que leio Maria Judite Carvalho fico sempre cheia, fico sempre de coração cheio, fico sempre a pensar, mas como é que eu não conhecia esta escrita, como é que eu não conhecia esta autora? Mas ainda bem que tive o prazer de conhecer, ainda bem que comprei os livros todos dela, porque são livros aos quais eu vou voltar. E é muito engraçado, por exemplo, as crónicas que ela escreve, são crónicas dos anos 70, dos anos 80, e às vezes parecem tão atuais. Eu estava a ler as crónicas e estava a achar que elas eram tão atuais, apesar de se calhar das temáticas não serem as mais atuais. Mas, por exemplo, havia aqui uma crónica sobre a televisão, eu transportei aquilo, por exemplo, para a era dos telemóveis, e das pessoas estarem agarradas aos telemóveis como estavam agarradas à televisão. E então eu acho isto fenomenal, porque continuam a ser textos muito atuais, e realmente foi a melhor descoberta dos últimos tempos, foi eu ter descoberto esta autora portuguesa, porque por ser mulher e por ter esta voz, que se calhar na altura até se calhar nem foi muito reconhecida, mas ainda bem que está a ser agora, ainda bem que eu a descobri agora, ainda bem que eu posso estar aqui a falar dela para vocês, porque se vocês ainda não descobriram a escrita da Maria Judite Carvalho, e se gostam deste tipo de contos ou de crónicas, leiam Maria Judite Carvalho, porque realmente é uma escrita maravilhosa e que eu recomendo, porque todos os livros até aqui têm sido livros de 5 estrelas, e espero que o último também seja, apesar de eu já ter visto que as avaliações do último livro não são tão altas, mas realmente foi a melhor descoberta de uma autora portuguesa dos últimos tempos, e é uma pena que ela já não esteja entre nós, mas está aqui a sua memória, não é? Está aqui tudo aquilo que ela produziu, tudo aquilo que ela escreveu, tudo aquilo que ela nos quis transmitir. Por isso foi uma leitura maravilhosa, uma leitura de 5 estrelas, mas 5 estrelas redondas, consistentes, gigantes,
porque realmente é uma escrita magistral. E foram estas as leituras do mês de julho, não foram muitas páginas, não foram muitos livros, mas foram leituras muito boas, tirando o audiobook, mas esse eu já estava à espera, porque um audiobook que dura um mês inteiro não pode ser assim um audiobook genial. Mas foram estas as leituras, foram boas, eu estou muito contente com as leituras que eu fiz no mês de julho. Digam-me nos comentários se o vosso mês de julho foi um mês bom, se não foi, se leram livros de 5 estrelas, se nem por isso. Digam-me também se já leram algum destes livros que eu vos mostrei aqui ou se têm curiosidade com algum deles. E não havendo mais nada para vos contar, eu vou arrumar isto tudo e vou dar um mergulhinho porque já está a ficar calor aqui dentro de casa e o mar está à minha espera já com água um bocadinho mais fria do que esteve há umas semanas, mas tenho que aproveitar porque está quase a acabar. Eu já estou a ficar muito triste, mas já não me vou alongar mais, vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!